Bom dia, turma. Meu nome é Giovanni, eu sou fundador aqui da Wave. E quando eu comecei a jornada da Wave em si, comecei a ter os meus clientes próprios, uma pergunta que me atormentava muito, até para o crescimento da minha marca, era: o que que é mais importante, eu trabalhar a qualidade dos meus conteúdos ou trabalhar a quantidade? E isso aí foi me atormentando ao longo do tempo, porque era válido para a minha empresa, assim como era válido para a empresa dos meus clientes, sabe? Será que eles precisavam fazer mais conteúdo? Será que ou era uma questão de qualidade, da qualidade dos posts do feed? O que que traz mais resultado? Então, eu consegui finalmente chegar numa conclusão para essa resposta a partir de uma metáfora perfeita. Imagina o seguinte: existem duas pessoas que são donas da mesma franquia em uma pequena cidade. Tá lá em Mato Grosso do Sul, tem uma cidade pequenininha e decidiram abrir, por exemplo, duas ortobons, duas lojas de colchão. Só que eram duas pessoas diferentes e cada uma delas focou em um ponto específico. O seu João foi responsável por montar a primeira franquia da Ortobon. E aqui, Ortobon é somente um exemplo, por favor. É meramente o primeiro exemplo que veio na minha cabeça de franquia. Mas assim, o seu João, ele tinha um grande sonho, no final das contas, que era construir uma franquia, construir uma loja extremamente estética. Então, praticamente 90% do orçamento na construção da loja foi dedicado na parte estética. Tanto é que ele conseguiu montar a loja mais bonita da cidade. E esse era o grande objetivo dele. Ele queria que tivesse painel de LED, uma vidraça bonita, uma fachada bem elaborada, elaborada pelos arquitetos mais sensacionais assim da cidade. E com isso ele teve um grande problema, que o ponto comercial que sobrou do valor que ele tinha investido foi um ponto comercial que não tinha tanta movimentação, ficou numa rua sem saída, uma região um pouco mais distante da cidade. Já o seu José, que é a segunda pessoa que abriu uma franquia do Ortobon nessa cidade, ele focou exatamente no ponto. O que que ele queria? Ele só queria vender. Ele precisava vender e mesmo assim pegou uma lojinha pequena, uma lojinha que não era tão bonita, só que era localizada na rua principal da cidade. A rua que mais tinha movimento, que não parava, era congestionamento o tempo todo. De certa forma, não tinha vaga, mas tinha estacionamento. E no final das contas, quem que conseguiu vender mais? Com certeza foi o segundo caso. Por quê? Porque no mundo das vendas, no mundo dos negócios em si, existe uma força muito grande que envolve a quantidade das coisas. E isso vale muito para conteúdo. Tanto conteúdo, quanto produto, quanto empresas, elas funcionam basicamente num sistema de funil de vendas. Como assim? Você precisa ser muito visto para algumas pessoas se interessarem pelo seu produto, algumas pessoas entrarem na sua loja e alguma dessas pessoas que entraram comprarem. Então é todo um esquema. E como que você faz para converter mais? Você precisa que tenha mais gente entrando no topo desse funilzinho, ou seja, mais gente vendo o teu conteúdo, mais gente realmente conhecendo o teu trabalho, conhecendo o teu produto, e esse é um dos motivos, por exemplo, pelo qual eu tenho esse canal do YouTube. Qual que é o grande objetivo? Criar, de certa forma, uma audiência de pessoas que têm negócios, que se interessam pela parte de marketing, se interessam pelos conteúdos de empresa que eu trago aqui, questão de resultados, porque isso vai afunilando e, de certa forma, gera conteúdo de forma orgânica para os meus futuros clientes. Então, isso também é um conceito de estratégia. E respondendo à pergunta principal, o que que é realmente mais interessante para uma empresa? É focar na qualidade ou focar na quantidade? É claro que tem que ter um equilíbrio no final das contas. O equilíbrio é o que ganha. Você precisa ter quantidade, porque quanto mais pessoas veem o teu conteúdo, maior a chance de você conseguir converter essas pessoas no final, no fundo de funil que a gente chama, né? Então, qual que seria a minha estratégia principal, por exemplo, se eu estivesse trabalhando nesse caso que eu apresentei no começo? Cara, a gente precisa trazer o máximo de pessoas possíveis para a loja. Vai ser através do aluguel? Pode ser. A gente talvez precise mudar de ponto? Sim. Mas existem outras estratégias também. A gente não está mais preso em 1980, 1970, que a gente só conseguia anunciar, por exemplo, no outdoor ou na própria rede de TV, era um investimento muito alto. Hoje em dia, a partir de R$ 10 por dia, você já consegue investir. É basicamente metade de um almoço isso, né? Então,
existe essa possibilidade de você trazer a audiência até de forma gratuita, que é o caso do que eu faço aqui com esse canal do YouTube. Então, qual que é o trabalho principal? Para você conseguir reverter, você precisa de pessoas. Você precisa engajar essas pessoas, trazer um tráfego para essas pessoas, de certa forma, converter, ou seja, vender e conseguir reter esses clientes para que, além de eles comprarem mais vezes, eles, além disso, consigam indicar para outras pessoas. Porque, tudo bem, eu sou dono de uma agência de marketing, mas não tem como negar que o melhor tipo de marketing que existe é o marketing boca a boca. Então, a partir do momento que você faz um bom trabalho, as pessoas começam a te indicar, indicam para 2, 3 pessoas, e você vai crescendo de forma orgânica, sem ter que gastar em si. Então, como que você faz isso? Misturando quantidade e qualidade. Qual que seria o meu foco se eu tivesse naquele caso que eu contei das 2 lojas? A gente precisa de quantidade, no final das contas. O que mais importa é realmente a quantidade. Trazer pessoas para dentro da loja. E depois você trabalha com a qualidade em si. Você vai aprimorando. Mas o principal é o que traz resultado financeiro para uma empresa é quantidade. É ser visto mais vezes, é realizar mais vendas, é indicar mais pessoas para o teu negócio. Pessoal, eu sou o Giovanni, sou fundador aqui da Wave. Se você tem interesse em marketing, se quer continuar aprendendo um pouco sobre negócios, um pouquinho da minha experiência também, escreve aqui embaixo. Se quiser comentar alguma coisa, tirar alguma dúvida, pode ser até conteúdo para próximos vídeos. Está sendo um processo incrível trabalhar justamente com essa questão dos vídeos no YouTube, que eu sinto que são conteúdos realmente muito úteis, muito legais de compartilhar. Então, um grande abraço, muito obrigado, pessoal.